E aí pessoal, bom, vamos então para a nossa primeira aula desse curso básico de fotografia e hoje a gente vai falar sobre o obturador. O obturador, ele é uma peça mecânica que se encontra dentro da sua câmera, né? Ele é um dos pilares do tripé da fotografia, os outros dois são o diafragma e o ISO, e isso a gente vai falar nas próximas aulas. E ele é responsável por congelar a sua imagem ou borrar a sua imagem. E entenda, nem sempre uma imagem congelada está 100% correto, assim como uma imagem borrada está 100% errado. Eu vou explicar para vocês com um exemplo do que eu estou falando. O obturador, vou pegar uma câmera aqui, essa aqui é uma T2i, eu utilizo o Canon, né? Então eu não tenho câmera Nikon para demonstrar para vocês na Nikon, mas na Canon é controlado por essa engrenagem. Aqui você controla o seu tempo de exposição, controla o seu obturador. E como que ele funciona? Como que eu sei quando eu estou permitindo mais luz ou quando eu estou permitindo menos luz? Na sua câmera tem um valor, normalmente 1 / alguma coisa. E quem está começando às vezes confunde, fala, poxa, mas eu estou colocando um valor maior e está ficando mais escuro. E eu vou explicar para você o porquê. Esse valor significa o seguinte, você tem 1, que é 1 segundo, barra significa dividido e o segundo número é qual número que você vai dividir o primeiro. Então, para simplificar, digamos que está 1/2. Então você tem 1 segundo dividido por 2, você tem meio segundo. Por isso que quando você aumenta essa velocidade, você tem menos luz, porque você tem um tempo menor que essa cortina vai permanecer aberta, né? E isso também já entra na questão, né, da outra função do obturador, que é borrar ou congelar a imagem. Quanto maior o tempo que o sensor permanece exposto, né, que a cortina permanece aberta, maior é o borrado da sua imagem. E quanto menor esse tempo, mais estática é a sua imagem. Imagina como se fosse um carimbo. Vamos utilizar um exemplo de um carimbo. Então você tem uma esteira que está passando uma folha constante e aí você coloca um tempo de exposição muito longo. Então esse tempo de exposição é essa velocidade que você vai carimbar. Então digamos que você colocou um tempo muito grande. O que vai acontecer? A folha está passando. Você vai pegar o carimbo e vai encostar na folha. Mas a folha continua passando. Só que a sua exposição está muito longa. O que vai acontecer na folha? Vai borrar. Porque você permaneceu carimbando, vai borrar. Quando você utiliza um tempo mais curto, né, um tempo menor de exposição, ele vai só encostar na folha. E isso vai fazer a sua imagem ficar estática, ela não vai borrar. Eu vou usar um exemplo para vocês entenderem quando a gente fizer a aula prática, que eu vou utilizar um ventilador, mas agora eu vou dar um outro exemplo aqui que vai fazer vocês entenderem aquela questão que eu falei sobre nem sempre a imagem congelada está correta e a imagem borrada está errada. Digamos que você é fotógrafo de guerra. Você foi para a guerra fotografar. E aí você coloca lá, você faz uma foto do helicóptero decolando e você escreve na legenda: helicóptero X decolando da base Y em direção às tropas aliadas. E aí você, por algum motivo, quer utilizar um f2.0, o seu ISO já está lá embaixo, porque era um dia de sol, então você já colocou ISO 100. E o que acontece? Você tem que subir a velocidade do obturador. E aí você coloca lá 1/4000. E aí você vai lá e tira a foto do helicóptero. E o que acontece com a hélice do helicóptero? Ela fica parada. A sensação que aquela foto passa é que o helicóptero não estava decolando, que o helicóptero estava parado, o helicóptero estava desligado. Então, nesse caso, o borrado é um exemplo de que está correto. Você utilizar uma velocidade mais baixa, nesse caso, está correto. Por quê? Porque aí você vai dar a sensação de movimento da hélice. Não vai ficar parado, então vai gerar aquela sensação de que o helicóptero realmente estava decolando. É um exemplo de que borrado, às vezes, não está errado. Então, basicamente é isso. O obturador tem a função de congelar e borrar a sua imagem. E o que vai definir se está certo ou se está errado é você. Você vai saber o que você quer passar com aquela foto. Então é isso, para nossa aula de obturador é isso. A parte teórica, assim, você não vai conseguir entender muito bem, talvez, mas na parte prática eu vou conseguir demonstrar para vocês com um ventilador que eu tenho aqui, que eu quase nem uso. Eu vou pintar uma das hélices dele com
marcador de quadro branco mesmo, que fica mais fácil para tirar depois. E vou mostrar para vocês o que acontece quando você utiliza uma velocidade baixa e o que acontece quando você utiliza uma velocidade alta. Mas entenda, a função principal do obturador é congelar ou borrar a sua imagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não é uma regra, mas é uma coisa que dá certo. Se você está começando e você está fotografando um modelo, né, você está fotografando um casal ou alguma pessoa que está parado, você pode utilizar uma velocidade por volta de 1/60, 1/80, que a sua imagem não vai tremer, né? Isso também demanda um pouco de prática, porque você tem que entender que você tem que fotografar e não pode fazer assim com a câmera. Você não pode, tipo, pegar a câmera aqui, colocou aqui, clicou e fez assim. Porque se você fizer isso, mesmo utilizando 60 ou 80, vai borrar, não tem como. Então você tem que colocar aqui, clicou a foto, espera um pouquinho, clica e tira. Você não pode clicou e já tirar, né? Mas entenda que 1/60, né, 1/80 já é tranquilo para fotografar pessoas paradas. Se você estiver inseguro, 1/125. Daí para cima você vai conseguir fotografar tranquilo. Abaixo de 60 já é um pouco arriscado você ter aquele borrado na imagem, tá bom? Então, para a aula de obturador é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber vídeos novos. Todos os vídeos na descrição tem as redes sociais, então segue lá para acompanhar um pouco do nosso trabalho. E caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar um direct no Instagram ou coloca nos comentários. Os comentários ficam um pouco mais fácil porque eu olho mais constância, né? Eu respondo todo mundo e os comentários é um jeito de eu entender se eu estou seguindo pela linha de raciocínio correta, se está simples para vocês de entender ou se está um pouco complicado. Então, comenta. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, mas não se esqueça de comentar o porquê que você está dando like ou dislike, porque é como eu sei se está certo ou se está errado, é a minha métrica, tá bom? Então, para a próxima aula falaremos sobre o diafragma e a gente se vê na próxima aula. Até mais!